Tudo bem com você? Espero que sim. Quero compartilhar com você hoje 3 erros que nós não podemos cometer, de forma alguma. 3 erros que nós, na verdade, precisamos evitá-los. E eu vou começar dizendo, o primeiro deles é quando nós não fazemos um planejamento em meio a uma decisão importante na nossa vida. Se você vai fazer uma decisão ou vai tomar uma decisão, ter iniciativa de uma decisão importante na sua vida, que vai mudar a sua história, vai mudar o rumo, o curso da sua vida, então, se você não planeja isso, isso é um erro. O segundo erro é quando você, tendo uma oportunidade na sua mão, ou tendo várias oportunidades em suas mãos, ou uma única oportunidade que apareça na sua mão, você desperdiça ela. Você não valoriza essa oportunidade. Você perde ela de uma forma irresponsável. Não sabe aproveitar essa oportunidade. Este é o segundo erro. O terceiro erro é quando nós estamos num momento difícil, um momento de crise, um momento que você se sente acuado, um momento que você se sente angustiado, angustiada, você procura ajuda errada. Você ouve um conselho errado de uma pessoa errada, um conselho que pode, na verdade, te prejudicar. Então são esses 3 erros que nós temos que fugir deles. Eu estou falando isso porque há uma história, uma parábola bíblica, parábolas de Jesus. Jesus ensinou muito através de parábolas. Gosto muito dessas parábolas. Elas têm um ensinamento para a vida. E essa parábola conta uma história de um pai que tinha 2 filhos. Era um pai próspero, um pai rico, e ele tinha 2 filhos. Daí o filho mais moço, o filho mais jovem, certo dia chega para o pai e disse: pai, eu quero a minha parte, eu quero a minha herança, o meu direito de minha herança, dá-me o direito da minha herança. Aquele pai, então, ouvindo o filho, ele então separou a parte do filho e deu então como herança aquilo que aquele filho mais novo tinha direito, sobre a herança. E aquele filho então empolgado, jovem, com aquele montante de, quem sabe, de dinheiro, de recurso em suas mãos, ele vai e sai da casa do pai. Ele vai para uma cidade longe, para uma terra longínqua, e chegando lá, na sua empolgação, ele gasta tudo que ele possuía, ele foi gastando, e o texto diz que ele foi gastando de forma dissoluta, ou seja, dissolutamente ele foi desperdiçando. Dissolutamente significa desperdiçar, você ir gastando, torrando de forma irresponsável, ele foi perdendo tudo, toda a sua herança, aquele jovem desperdiçou. E tem um ditado popular que diz que não existe nada que esteja ruim que não possa piorar. E quando aquele jovem, então, ele perde tudo, ele começa, então, a passar uma outra dificuldade. O texto diz que veio uma crise naquela cidade, naquela região, naquele país, e chegou uma grande fome. Então a fome chegou até esse jovem. Então agora ele se encontra longe de casa, sem a sua herança, pois de forma dissoluta, de forma irresponsável, ele gastou tudo. E agora então a fome chegou. E aí ele começa a passar fome, a passar necessidade. E aí ele se ajunta com um homem, e esse homem ele possuía uma criação de porcos, e esse homem então orienta ele, para que ele fale assim: você quer comer? Vai lá cuidar dos meus porcos lá, e você come junto com os porcos. Então veja que ele, ouvindo essa orientação, ele vai, e pela sua fome ele vai lá cuidar dos porcos, e quando ele tenta comer até as comidas dos porcos, havia um grupo de pessoas, as pessoas que ali já estavam não permitiam, não deixavam ele chegar ali para ele comer. Que situação terrível esse jovem chegou. Ele não conhecia o que era fome, ele não conhecia o que era passar necessidade, ele veio de uma estrutura paternal,
aonde ele tinha a proteção do seu pai, da sua casa, do seu lar, ele tinha provisão de alimento, de fartura, e agora ele se encontra numa outra situação, longe da sua casa, longe do seu pai, do seu irmão, perdeu tudo que tinha e agora ele está lá tentando comer comida dos porcos e não consegue comer. Então, assim, é um aprendizado muito grande esse texto, porque na vida de muitas pessoas, infelizmente, isso acaba se tornando uma realidade. E eu cito aqui 3 fatores importantes, 3 erros que muitas vezes nós cometemos como ser humano. Claro, errar é humano, errar, todo mundo erra, ninguém é perfeito, mas nós podemos desviar de certos erros, nós podemos não cometer certos tipos de erro que certamente vão nos levar a uma derrota, a um sentimento de angústia, a um sentimento de perda. E isso é terrível. Há muitas pessoas hoje em depressão, vivendo na angústia, no medo, na miséria, em todos os sentidos eu falo, justamente porque não planejaram decisões importantes na vida. Tendo a oportunidade de mudar a sua vida, tendo uma oportunidade nas mãos de melhorar de vida, de desenvolver um projeto, um sonho, essas pessoas perderam tudo. E no momento difícil, no momento de crise, muita gente ouve um conselho errado, você ouve uma orientação errada e vai acabando, na verdade, descendo a um precipício. Então fica uma lição grande, importante, eu observo muito isso nesse texto. Claro, cada um faz a sua interpretação. Esse texto ele tem diversos ensinamentos, não só esses 3 que eu menciono, tem a segunda parte desse vídeo também, que eu falo daí do retorno desse filho pródigo, né? Quando ele se arrepende, ele cai em si, ele vê a situação em que ele se encontra, como diz o ditado, né? Quando a ficha cai e ele percebe que agora ele perdeu tudo, ele não tem nada, ninguém ali é por ele está ali, uma fome muito grande, não consegue comer, não consegue comprar, não tem ninguém ali para estender a mão e ajudá-lo. Então ele toma uma decisão depois de retornar para casa. Mas esse aí é um outro vídeo que você pode aí compartilhar com a gente. Mas esses 3 erros. O primeiro erro, então, foi que ele pede a herança do pai sem um planejamento. Ou seja, ele toma uma decisão, ele toma uma atitude na vida dele sem um planejamento. Para que eu vou querer a minha herança? O porquê que eu vou pedir antes do meu pai falecer, sendo que aqui eu tenho tudo, uma estrutura, eu trabalho com meu pai, eu tenho meu irmão, trabalho junto com meu irmão, aqui não falta nada. E claro que ele tinha direito da sua herança, mas tudo no momento certo, na hora certa, as coisas acontecem. Então ali meio que ele pula etapas do tempo. Ou seja, ele enquadra o seu pai e pede para o seu pai, pai, eu quero meu direito de herança. Ele quis viver uma vida fora do ambiente paterno, fora da estrutura da casa, da família, de tudo aquilo que o pai dele possuía, né? Então ele toma uma atitude, ao meu ver, sem planejamento. Esse foi o primeiro erro dele. Então é assim na nossa vida. Às vezes nós tomamos uma decisão importante, uma decisão de sair da casa dos pais, de sair da sua cidade onde você nasceu, você muda de profissão, você faz um outro empreendimento, abre uma empresa, começa a desenvolver um trabalho, um sonho, alguma coisa. Isso é maravilhoso. Nós temos desafios na vida, nós temos que vencer os desafios. A nossa vida é constantemente feita de desafios. Todos os dias praticamente nós enfrentamos desafios, momentos de decisões, mas precisa fazer um planejamento. Por que eu quero essa herança? Para quê? O que eu vou fazer com isso? Então, ele não teve esse planejamento. Esse foi o primeiro erro. O segundo erro dele foi que, quando ele recebe, então, essa herança nas mãos, ele podia já, na verdade, já ter algo em mente. Aproveitar aquela oportunidade. Bom, o meu pai me deu toda essa minha parte, é um bom dinheiro, é um bom recurso, então eu preciso desenvolver isso. Então, o que ele poderia? Ele poderia
comprar fazendas, comprar animais, ser um criador de animais, ser um investidor, multiplicar a riqueza do pai. Ele poderia reservar um dinheiro, falar, vou tentar fazer isso, mas se não der certo, eu tenho um dinheiro para me recuperar, para mim retornar, para mim voltar, mas não. Aquela oportunidade que ele tinha de, quem sabe, desenvolver um sonho, um projeto, promover a sua vida à frente, ele desperdiçou, ele perdeu. Então esse é o segundo erro também que muitas pessoas acabam perdendo na vida. Quantas oportunidades às vezes chegam até a nossa mão, é uma porta que se abre, é alguém que lhe estende a mão e te dá uma oportunidade grande para você viver uma vida melhor, ter uma profissão, investir em você, um convite de trabalho, na área familiar, por exemplo, uma oportunidade que você tem de viver melhor em família, quem sabe um momento de restauração familiar. Oportunidades, elas acontecem na nossa vida e nós não podemos perder as oportunidades. Então aquele jovem perdeu aquela oportunidade de melhorar a sua vida, vamos dizer assim, com aquele montante, realizar um projeto, um sonho, fazer perdurar aquela riqueza que o pai lhe deu. Então tomemos cuidado com isso. Chegou uma oportunidade nas suas mãos, trate com carinho, trate com responsabilidade, peça a Deus sabedoria para você lidar com esse recurso que você tem na mão. Às vezes é uma habilidade, é um dom, é a sua profissão, coisas que Deus lhe deu, capacidades que Deus lhe concedeu para você evoluir, para você ser uma bênção por onde você andar. Então, esse foi o segundo erro. O terceiro erro que acontece é que quando nós também estamos num momento de crise, ou quando às vezes nada dá certo na nossa vida, quando nós nos sentimos sozinhos, sozinhas, abandonados, quando nós nos sentimos frustrados com coisas que não deram certo, então nós acabamos ouvindo conselhos errados, nós acabamos nos direcionando com pessoas que não têm nada a ver com a nossa vida, com a sua vida, pessoas que na verdade não querem o seu bem, não querem o seu sucesso. Se aquele homem quisesse ajudar aquele jovem, ele poderia chegar e dizer, olha, eu vou te ajudar, eu vou enviar você à casa do seu pai, eu quero saber sua história, ou eu vou direcionar você a uma outra situação, vou indicar você para ir trabalhar em tal lugar, eu vou te dar aqui um recurso para você comer, etc. Mas não. Muitas pessoas acabam ouvindo conselhos errados e acabam descendo mais na vida, acabam indo para um buraco maior. É como uma areia movediça, você vai se afundando, se afundando. E infelizmente, você sabe disso na vida, muitas pessoas que puxam o nosso tapete, como diz o ditado, né? A chamada facada nas costas. Muita ingratidão esse mundo tem e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então é importante você, no momento difícil, você saber com quem você vai se orientar, se aconselhar, receber uma boa palavra de direcionamento, uma palavra de ânimo, uma palavra de conserto. Então é importante isso. Esse texto, essa primeira parte desse texto, dessa parábola, ela mostra isso, que na vida a gente precisa fazer planejamento. Uma decisão importante, uma decisão radical na sua vida, planeje. É importante, a sua vida, ela é preciosa para você. Você só tem essa. Segundo, chegou em suas mãos uma oportunidade boa de você crescer, desenvolver, é um recurso. Você planeje isso também, não perca as oportunidades, abrace a elas, desenvolva elas. Seja humilde, peça ajuda a Deus, se oriente com pessoas que têm condições de te orientar, pessoas experientes, pessoas que na verdade querem seu sucesso. E em terceiro lugar, cuidado quando você se sentir sozinho, sozinha, uma pessoa abandonada, uma pessoa que você errou, não deixe que a vergonha, a angústia, a humilhação te prenda nisso. Que você possa saber que a gente pode dar a volta por cima. Errar é humano, mas permanecer no erro, como diz
o ditado, é burrice, é tolice na verdade. Então fica aí essa mensagem, espero que você de alguma forma seja aí instruído, abençoado, abençoada. Gosto de compartilhar essas coisas porque são simples, mas ao mesmo tempo profundas, ensinamentos que nos ajudam na vida, ok? Que Deus te abençoe, desejo de coração que você tenha muita saúde, muita sabedoria e principalmente paz no seu coração. Eu sou Alexander Lima, por gentileza, se inscreva no canal, toca no sininho, aperte aí no like, dê um like se você gostou e tem muito mais vídeos aí pra gente compartilhar, ok? Fica com Deus, até a próxima.